Salmo 55. A oração poderosa para resgatar seu filho da escuridão. Ore hoje. Você já viu alguém que ama afundando em desespero? Já sentiu a impotência de não conseguir tirar essa pessoa da escuridão por mais que tente? Há algo profundamente doloroso em testemunhar quem amamos sofrendo, perdendo a esperança, se afastando de tudo e de todos. É como assistir a um naufrágio sem poder jogar a corda, sem poder fazer mais do que estender a mão e ver que, de alguma forma, ela não consegue alcançar. Nessas horas, as palavras parecem inúteis, os conselhos soam vazios e o coração se enche de uma angústia que parece não ter fim. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez seja seu filho, sua filha, seu parceiro, sua parceira, um amigo próximo ou alguém que está ali, fisicamente presente, mas emocionalmente longe, mergulhado em uma tristeza que ninguém parece conseguir tocar. E você, que tanto ama, sente-se pequeno diante dessa imensidão de dor. Já tentou conversar, já ofereceu ajuda, já buscou conselhos, mas parece que nada é suficiente. A cada dia, a distância aumenta. O olhar dessa pessoa fica mais vazio e você se pergunta: o que mais posso fazer? Onde encontro forças para não desistir? É nesse ponto exato que muitos de nós nos deparamos com uma escolha silenciosa. Continuar lutando sozinho, carregando o peso da preocupação, ou entregar essa situação para algo maior, para alguém que pode alcançar onde nós não conseguimos. Não é desistir. É reconhecer que há coisas que estão além do nosso controle, mas que não estão além do alcance de Deus. É nesse espaço entre o desejo de ajudar e a incapacidade de resolver que nasce a oração verdadeira, a que brota do desespero e se transforma em confiança. O Salmo 55 foi escrito exatamente nesse lugar de angústia. Davi estava cercado por traição, por conflitos, por pessoas que ele amava e que o decepcionaram. Ele conhecia a dor de ver quem estava próximo se afastar, de sentir o peso da solidão, mesmo rodeado de gente. E foi justamente nesse momento de fragilidade que ele escreveu um dos salmos mais honestos e poderosos da Bíblia. Ele não escondeu o medo, não disfarçou a dor. Ele colocou tudo diante de Deus e pediu ajuda. E algo mudou. Hoje, você vai descobrir como essa mesma oração pode ser o ponto de virada na vida de quem você ama. Não estamos falando de mágica, de promessas vazias ou de fórmulas prontas. Estamos falando de uma experiência espiritual real, de um encontro com a presença de Deus que transforma o invisível, que alcança o coração de quem parece perdido e que devolve a esperança onde ela já não existe mais. O Salmo 55 carrega uma força capaz de atravessar barreiras emocionais, de acalmar tempestades internas e de trazer luz para os lugares mais escuros da alma. Ao longo deste vídeo, você será guiado por essa oração de forma profunda e intencional. Cada palavra será explicada, cada verso será sentido e você aprenderá a rezar não apenas com a boca, mas com o coração inteiro, intercedendo por quem você ama. No final, você terá não apenas ouvido uma oração, mas vivido uma experiência de fé que pode mudar a trajetória de alguém que você tanto deseja ver livre do desespero. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez seu coração tenha se apertado ao ler o título deste vídeo. Talvez você tenha reconhecido sua própria história nas primeiras palavras. Esse é o sinal de que você está no lugar certo. Dê a si mesmo esse tempo. Afaste as distrações. Permita que o coração se abra e prepare-se para viver algo que pode ser o início da transformação que você tanto espera. Antes de mergulharmos na oração, é importante que você se permita estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sei que a preocupação com quem você ama pesa. Sei que há dias em que você acorda já carregando essa angústia, como se fosse uma mochila invisível que nunca sai das costas. Mas este momento é diferente.
Este momento é para você parar de tentar controlar, de tentar resolver sozinho e começar a confiar. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Alguns segundos de silêncio podem ajudar. Deixe o corpo relaxar, os ombros descerem, a tensão se dissolver. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã. Apenas esteja aqui, neste instante, aberto para receber o que Deus quer te mostrar. Há algo poderoso em entregar. Não no sentido de abandonar, mas no sentido de reconhecer que há um poder maior do que o nosso agindo. Quando tentamos segurar tudo sozinhos, acabamos esgotados, frustrados, sentindo que falhamos. Mas quando entregamos, quando permitimos que Deus entre nessa situação, abrimos espaço para que algo novo aconteça. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria, isso é fé. Pense na pessoa que você ama e que está em desespero. Traga o rosto dela à mente. Lembre-se de como ela era antes, do brilho no olhar, da leveza no sorriso. Lembre-se também de como ela está agora, da tristeza que parece ter tomado conta de tudo. Sinta a dor dessa diferença, mas não fique preso nela. Porque hoje você vai fazer algo diferente. Você vai interceder por ela de uma forma que talvez nunca tenha feito antes. Você vai colocar essa pessoa diante de Deus, não com desespero, mas com confiança, não com medo, mas com esperança. O Salmo 55 começa com um clamor honesto. Escuta, ó Deus, a minha oração e não te escondas da minha súplica. Davi não fingiu estar bem. Ele não disfarçou a dor, ele simplesmente foi sincero, e é isso que Deus quer de nós. Não palavras bonitas, não orações decoradas, mas a verdade crua do nosso coração. Ele quer ouvir o que realmente estamos sentindo, o medo, a angústia, a impotência. E quando fazemos isso, quando tiramos a máscara e nos apresentamos como realmente estamos, algo se move no invisível. Sabe aquela sensação de estar gritando dentro de si mesmo, mas não conseguir fazer ninguém entender? De querer que alguém perceba o peso que você carrega, mas todo mundo está ocupado demais para ver? Deus vê, Deus ouve, e mais do que isso, Ele se importa. Cada lágrima que você derramou em segredo, cada noite mal dormida, pensando em como ajudar, cada oração sussurrada no desespero, tudo isso chegou até Ele, e Ele não está indiferente. Ele está te ouvindo agora. O coração pode se acalmar. Você não está sozinho nessa luta. Você nunca esteve. E a pessoa que você ama também não está abandonada, mesmo que pareça. Há uma presença invisível cuidando dela, trabalhando no que você não consegue ver, preparando o coração dela para receber cura. O que parece impossível para você não é impossível para Deus. O que parece sem solução para a mente humana tem resposta no plano divino. Este momento é um ato de rendição. Você está escolhendo confiar, está escolhendo acreditar que há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E essa escolha, por mais simples que pareça, é o primeiro passo para a transformação. Existe uma história real que precisa ser contada aqui, porque talvez ela seja o espelho da sua própria história. Ela se chamava Ana, e há 3 anos vivia um pesadelo silencioso. Ver seu filho, Lucas, de 28 anos, afundando em uma depressão que ninguém parecia conseguir alcançar. Ele havia perdido o emprego, terminado um relacionamento longo e, aos poucos, foi se fechando dentro de si mesmo. Deixou de sair, de falar, de sorrir. Passou a viver trancado no quarto, com as cortinas sempre fechadas, recusando a ajuda de todos. Ana tentou de tudo. Levou-o a psicólogos, psiquiatras, conversou, implorou, chorou. Mas Lucas estava tão perdido dentro da própria dor que não conseguia ver nenhuma saída. A cada dia, ela via o filho que criou com tanto amor desaparecer um pouco mais, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão que ela não sabia combater. À noite,
Ana ficava acordada, rezando baixinho, mas sem saber se suas orações estavam chegando a algum lugar. Houve momentos em que ela se sentiu culpada. Perguntava-se se havia falhado como mãe, se poderia ter feito algo diferente. Houve noites em que ela chorou em silêncio, com medo de que o filho pudesse fazer algo contra si mesmo. O peso da impotência era esmagador. Ela queria gritar, queria chacoalhar Lucas e fazê-lo acordar para a vida, mas sabia que não funcionaria assim. Uma amiga, percebendo o desespero dela, enviou uma mensagem com o Salmo 55. "Reze isso todos os dias por ele", disse a amiga. "Não apenas leia, reze de verdade, com o coração." Ana, que já não sabia mais o que fazer, decidiu tentar. Naquela noite, ela foi para o quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a rezar o Salmo 55 como nunca havia rezado antes. Cada palavra era um pedido sincero, cada verso uma entrega total. Ela fez isso todos os dias, pela manhã, antes de qualquer coisa, à noite, antes de dormir. E em alguns momentos durante o dia, quando a angústia apertava. Não era uma oração mecânica, era um clamor, uma entrega, um ato de confiança de que Deus podia fazer o que ela não conseguia. E algo começou a mudar. Não da noite para o dia, não de forma espetacular, mas aos poucos, sinais pequenos começaram a aparecer. Um dia, Lucas saiu do quarto e se sentou à mesa do café. Não disse nada, mas estava ali. Ana não fez alarde, não fez perguntas, apenas agradeceu em silêncio. Outro dia, ele aceitou dar uma volta no quarteirão com ela. Foram apenas 15 minutos, mas para Ana foi como um milagre. Semanas depois, Lucas pediu ajuda para procurar um novo terapeuta. Ana não conseguia explicar, mas sentia que havia algo diferente no ar, uma leveza que antes não existia. Lucas ainda tinha dias difíceis. Havia recaídas, momentos em que parecia que nada tinha mudado. Mas Ana não desistiu de orar. Ela aprendeu que a transformação não é linear, é um processo, e cada pequeno passo, cada pequeno avanço era uma vitória a ser celebrada. Ela começou a falar novamente, a fazer planos pequenos, a sorrir de vez em quando. 6 meses depois, Lucas conseguiu um novo emprego. 1 ano depois, estava morando sozinho de novo, reconstruindo sua vida. Ele não sabia, mas Ana nunca parou de rezar. Ela entendeu que a oração não era para forçar uma mudança, mas para criar um espaço onde Deus pudesse agir. E Deus agiu. Não do jeito que ela imaginava, não no tempo que ela queria, mas da forma mais perfeita possível. Hoje, Lucas está bem. Ainda faz terapia, ainda tem seus desafios, mas ele está vivo, está presente, está reconstruindo seus sonhos. E Ana sabe que a oração fez a diferença. Não porque ela é especial, mas porque o Deus que ela orou é fiel. Porque a fé que ela manteve abriu caminho para o impossível acontecer. Essa história não é sobre milagres instantâneos. É sobre persistência, sobre fé que não desiste, sobre o poder invisível da intercessão. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você também sinta que já tentou tudo e nada funcionou. Mas hoje é o dia de tentar de uma forma diferente. Não com sua própria força, mas com a força que vem de Deus. O Salmo 55 pode ser o ponto de virada que você tanto espera. O Salmo 55 não é apenas uma oração de desabafo. É um mapa espiritual para quem está enfrentando traição, abandono, conflito ou vendo alguém querido se perder. Cada verso carrega uma intenção, uma direção, uma chave que abre portas no invisível. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no meio de uma crise profunda. Pessoas em quem ele confiava o traíram, inimigos o cercavam, e ele se sentia sozinho. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele fez algo poderoso. Transformou a dor em oração. Logo no início ele diz: "Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica." Essa frase é um pedido direto para que Deus preste atenção. Não é uma oração formal, distante. É um grito de quem precisa ser ouvido.
E quando oramos assim por alguém, estamos pedindo que Deus incline os ouvidos para aquela pessoa também, que Ele não se esconda, que Ele se manifeste na vida dela de forma clara e real. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e me agito. Davi admite a agitação, o lamento, a inquietação. Ele não finge estar em paz. E isso é importante porque muitas vezes achamos que precisamos estar calmos para orar, que precisamos ter fé perfeita, sem dúvidas. Mas não é assim. Deus aceita nossas orações, mesmo quando elas vêm acompanhadas de lágrimas, de medo, de angústia. Ele não pede perfeição, ele pede honestidade. Quando Davi diz, "O meu coração está dolorido dentro de mim", ele está descrevendo exatamente o que muitos de nós sentimos ao ver alguém que amamos sofrendo. É como se a dor dessa pessoa se tornasse nossa dor, como se o desespero dela nos contaminasse. Mas ao colocar isso em palavras diante de Deus, ao nomear o medo, ao expor a ferida, começamos o processo de cura. Porque o que é escondido apodrece, o que é exposto pode ser tratado. Em um dos versos mais honestos, Davi admite que queria poder fugir, desaparecer, encontrar um lugar onde a dor não pudesse alcançá-lo. E isso é profundamente humano. Todos nós já desejamos fugir quando a pressão fica grande demais. Mas Davi não abandona a situação. Ele permanece, entrega tudo a Deus e pede forças para atravessar o momento difícil, não para evitá-lo. E é isso que precisamos fazer também. Não fugir da responsabilidade de interceder, mas pedir a Deus que nos sustente enquanto fazemos isso. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Este é o verso central, o coração do Salmo. É o convite para entregar, para soltar o peso, para confiar. Quando entregamos nossa preocupação a Deus, não estamos abandonando quem amamos. Estamos colocando essa pessoa nas mãos de quem pode realmente ajudá-la. E quando fazemos isso, algo muda em nós também. A ansiedade diminui, a paz aumenta e começamos a enxergar a situação com novos olhos. Esse salmo nos ensina que a intercessão não é tentar convencer Deus a fazer algo. É alinhar nosso coração ao coração dele. É abrir espaço para que ele haja. É confiar que ele já está trabalhando mesmo quando não vemos os resultados. A oração não muda Deus. A oração nos muda. E quando nós mudamos, tudo ao nosso redor também muda. Há um verso no Salmo 55 que fala sobre estar no meio de conflitos e sentir que a violência e a contenda estão na cidade. Davi estava descrevendo o caos ao seu redor, mas também o caos dentro dele. É exatamente assim que nos sentimos quando vemos alguém que amamos sofrendo. Há um caos emocional que nos toma, uma sensação de que tudo está fora de controle. Mas o Salmo não termina no caos. Ele termina na confiança. Quanto a mim, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Esse é o ponto de virada. Davi escolhe invocar a Deus. Ele escolhe colocar sua esperança em algo maior do que as circunstâncias. E quando fazemos essa escolha, quando decidimos confiar em vez de desesperar, algo espiritual se ativa. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Corações que estavam endurecidos começam a amolecer. Situações que pareciam sem saída começam a encontrar um caminho. O Salmo 55 também fala sobre o tempo de Deus. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Isso nos lembra que a oração não é um evento único, é uma prática constante, é uma escolha diária de confiar, de entregar, de acreditar. E cada vez que oramos, estamos fortalecendo nossa fé e criando um escudo espiritual ao redor de quem amamos. Há uma promessa poderosa no final desse salmo: lança sobre o Senhor o teu fardo, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que quando entregamos nosso fardo a Deus, Ele não apenas cuida da situação,
mas também nos sustenta no processo. Nós não caímos, nós não somos abalados, porque há uma força maior nos segurando. Mas o Salmo 55 também é realista sobre as dificuldades. Davi fala sobre palavras mais suaves do que a manteiga, mas que são espadas desembainhadas. Ele está descrevendo a dor de ver alguém próximo se afastar, de sentir traição ou abandono. E isso ressoa com a nossa experiência quando vemos alguém que amamos se perdendo. Às vezes, as palavras dessa pessoa nos machucam. Às vezes, o afastamento dela nos fere. Mas a oração nos ensina a não revidar com mágoa, mas a responder com amor e intercessão. Quando Davi diz, vejo violência e discórdia na cidade, ele poderia estar falando de qualquer época, inclusive a nossa. Vivemos em um mundo cheio de pressões, de cobranças, de dores invisíveis. E muitas vezes, quem amamos está carregando fardos que não conseguimos ver. A depressão não tem cara, a ansiedade não usa placa. O desespero, muitas vezes, se esconde atrás de um sorriso forçado. Por isso, a intercessão é tão importante, porque ela alcança o que está escondido. Há um momento no Salmo em que Davi expressa seu desejo de ter alguém com quem pudesse conversar, alguém que entendesse sua dor. Se fosse um inimigo que me afrontasse, eu o suportaria. Mas foste tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Essa dor de ver alguém próximo se perdendo é uma das mais difíceis de suportar. Mas é exatamente nesse ponto que a oração se torna nossa arma mais poderosa. O Salmo nos ensina que não precisamos entender tudo para confiar. Não precisamos ver o caminho completo para dar o primeiro passo de fé. Basta começar, basta orar, basta entregar. E Deus cuida do resto. Ele vê o que não vemos. Ele alcança o que não alcançamos. Ele cura o que não conseguimos curar. Agora é o momento de você viver essa oração de forma pessoal. Não apenas ouvir, mas sentir. Não apenas entender, mas experimentar. Vamos caminhar juntos por cada palavra do Salmo 55 e você vai direcionar cada verso para a vida de quem você ama. Coloque a mão no coração se quiser. Sinta as batidas. Isso é vida. Isso é esperança. E isso é o que você está prestes a declarar sobre quem você ama. Se puder, feche os olhos e imagine a pessoa que está em desespero. Veja o rosto dela. Sinta a presença dela. Agora, em voz baixa ou mentalmente, comece a orar. Escuta, ó Deus, a minha oração por essa pessoa que eu tanto amo. Não te escondas da minha súplica. Inclina os teus ouvidos para essa vida que está perdida na escuridão. Atende-me, Senhor, e ouve o clamor do meu coração. Eu lamento, eu me agito, porque vejo essa pessoa sofrendo e não sei mais o que fazer. Mas eu sei que tu sabes. Eu sei que tu podes alcançar onde eu não consigo. As lágrimas podem vir. Elas são parte da oração. O coração dessa pessoa está dolorido, Senhor. Ela se sente sozinha, abandonada, sem esperança. Mas eu creio que tu não a abandonaste. Eu creio que tu estás perto mesmo quando ela não sente. Aproxima-te dela, Senhor. Fala ao coração dela de uma forma que ela possa ouvir. Mostra a ela que ainda há razão para viver, para lutar, para acreditar. Deixe a presença de Deus se aproximar. Senhor, liberta essa pessoa dessa prisão emocional. Tira dela o peso que está esmagando a alma. Restaura a alegria que foi roubada. Devolve a paz que foi perdida. Quebra as correntes invisíveis que a prendem ao desespero. Eu sei que tu és poderoso para fazer isso. Eu sei que nada é impossível para ti. Declare com convicção. Eu lanço sobre ti, Senhor, o cuidado com essa pessoa. Eu não posso mais carregar isso sozinho. Eu entrego ela nas tuas mãos. Sustenta-a, Senhor. Levanta-a. Cura-a. E sustenta-me também, porque às vezes eu me sinto fraco, cansado, sem forças para continuar orando.
mas eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que tu estás agindo, mesmo quando eu não vejo. Alguns segundos de silêncio. Não precisa dizer mais nada. Apenas esteja presente nesse encontro com Deus. Senhor, tu disseste que jamais permitirás que o justo seja abalado. Eu me apego a essa promessa agora. Segura essa pessoa que eu amo. Não deixa ela cair. Mostra a ela que tu estás presente, que tu a amas, que há um propósito maior para a vida dela. Acalma o coração dela como só tu podes fazer. Continue em oração silenciosa. Deus, eu sei que o tempo não é o meu, mas o teu. Eu confio no teu tempo perfeito. Eu confio na tua sabedoria, que é maior que a minha compreensão. Eu confio no teu amor, que nunca falha. Faz o que eu não posso fazer. Alcança onde eu não consigo alcançar. Cura o que está quebrado, restaura o que foi perdido. Quando sentir que é hora, diga em voz baixa: eu confio em ti, Senhor. Eu entrego essa vida nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, que o teu amor seja derramado sobre essa pessoa, que a tua luz ilumine o caminho dela, que a tua paz encha o coração dela. Em nome de Jesus, amém. Quando abrir os olhos, saiba que algo mudou. Você não está vendo ainda, mas algo mudou no invisível. Continue acreditando. Agora que você viveu essa oração, há algo muito importante que precisa ser dito. A transformação não acontece de uma hora para outra, mas ela acontece. Pode ser que amanhã você acorde e ainda veja a mesma situação. Pode ser que a pessoa que você ama ainda esteja fechada, distante, perdida, mas não desanime. O trabalho de Deus muitas vezes é silencioso, invisível, mas é real. Pense em uma semente plantada na terra. Você não vê ela crescer imediatamente. Nos primeiros dias, parece que nada aconteceu. Mas debaixo da terra, raízes estão se formando, vida está brotando. E em algum momento, a planta rompe a superfície e aparece. Assim é a oração. Você plantou uma semente hoje, e Deus está trabalhando debaixo do que você pode ver. Continue orando, não uma vez só, mas todos os dias. Faça do Salmo 55 parte da sua rotina. Pela manhã, antes de começar o dia, reze por quem você ama. À noite, antes de dormir, entregue essa pessoa nas mãos de Deus novamente. E sempre que o desespero tentar te dominar, volte a essa oração. Ela é seu escudo, sua força, sua âncora. Confie no tempo de Deus. Ele não age no nosso ritmo, mas sempre age no momento certo. Pode ser que a transformação venha em uma semana, em um mês, em um ano, mas ela virá. E quando vier, você vai olhar para trás e perceber que não foi coincidência. Foi resposta, foi o resultado de uma fé que não desistiu. Enquanto espera, cuide de você também. Porque interceder é cansativo. Carregar o fardo de outra pessoa pesa. Então permita-se descansar, permita-se chorar, permita-se pedir ajuda. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus sustenta você também. E quando você estiver fraco demais para orar, saiba que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você nunca está sozinho. Agradeça antecipadamente. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado, agradeça. Porque a gratidão é uma forma de fé. Quando você agradece antes de ver, você está declarando que acredita. E essa declaração move montanhas no espiritual. Diga: obrigado, Senhor, pela cura que já está a caminho. Obrigado pela transformação que está acontecendo no invisível. Obrigado porque tu és fiel. Perdoe, se for necessário. Talvez a pessoa que está em desespero tenha te magoado com palavras duras, com afastamento, com rejeição. Perdoe, não porque ela merece, mas porque você precisa estar livre para continuar intercedendo com o coração limpo. O perdão não justifica o erro. O perdão te liberta do peso da mágoa. E um coração livre ora
com mais poder. Observe os sinais. Eles virão de formas inesperadas. Pode ser uma mudança pequena no comportamento, uma palavra diferente, um olhar menos vazio. Não menospreze os pequenos avanços. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Celebre, agradeça e continue orando, porque cada vitória pequena é um sinal de que Deus está trabalhando. Há momentos em que você vai se sentir cansado de esperar. Vai se perguntar se vale a pena continuar orando. Vai duvidar se suas orações realmente fazem diferença. Nesses momentos, lembre-se da promessa: jamais permitirá que o justo seja abalado. Você não vai cair. Você vai ser sustentado, e a pessoa que você ama também será alcançada no tempo perfeito de Deus. Mantenha sua fé viva, lendo histórias de outras pessoas que passaram pelo mesmo que você está passando e viram a transformação acontecer. Cerque-se de pessoas que acreditam em milagres, que sabem o poder da oração, que vão te encorajar quando você estiver fraco. Porque a fé cresce em comunidade e você não precisa atravessar isso sozinho. A história de quem você ama ainda não terminou. O melhor capítulo pode estar prestes a começar. E você está sendo parte fundamental dessa virada. Porque é você quem dobra os joelhos, quem abre o coração, quem intercede com fé. A oração que sai de um coração sincero tem poder. Ela alcança o trono de Deus e move o invisível. Continue orando, continue acreditando, continue confiando. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. E Ele é fiel, Ele cuida, Ele transforma. A esperança não está perdida, a batalha não está terminada e a vitória está mais perto do que você imagina. Cada oração conta, cada lágrima é vista, cada clamor é ouvido. E nada do que você faz em fé é em vão. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essa esperança. Compartilhe com alguém que também está intercedendo por alguém querido. Nos comentários, conte como você se sentiu durante esta oração ou simplesmente escreva "Eu creio". Sua fé declarada fortalece a fé de outros. Volte a este vídeo sempre que precisar renovar suas forças. Quanto mais você ouve, mais a fé cresce. E se quiser continuar fortalecendo sua vida de oração, assista ao próximo vídeo indicado aqui. Lá, você encontrará outra oração poderosa que pode transformar sua jornada espiritual. Que a paz de Deus encha seu coração. Que a esperança não se apague. E que você veja em breve a transformação que tanto espera. Amém. Fique com Deus.